Olha, os causos de hoje são daqueles que só quem viveu na roça sabe que é verdade pura. Mas antes, me faz um favor, dá um confere se você está inscrito. Muita gente acompanha a nossa roda de causos todo dia, mas esquece de se inscrever e a sua inscrição ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e me diz aí, de que cidade você é e que horas são agora? Comentou? Então bora pros causos. O inverno de 1998, no interior do Paraná, não foi apenas rigoroso nas temperaturas. Foi um período em que o frio parecia penetrar não apenas na carne, mas na própria alma da terra. Eu morava e trabalhava na zona rural de Prudentópolis, uma região marcada pela descendência ucraniana, pelas igrejas de domos metálicos e por um silêncio que, nas noites de geada, se tornava quase uma entidade física. Minha vida era a lavoura, o cheiro de terra úmida, o cuidado com o gado e a rotina imutável de quem acorda antes do sol e se recolhe logo depois dele. Eu não era homem de inventar moda, nem de acreditar em visagem. Para mim, o mundo era feito de trabalho, contas a pagar e a certeza de que o chão debaixo dos meus pés era a única coisa sólida que existia. Naquela época, eu dirigia uma caminhonete Chevrolet antiga, daquelas que bebiam gasolina como se fosse água, mas que aguentavam o tranco das estradas de chão batido que ligavam o nosso sítio à cidade. Naquela noite específica, uma terça-feira de julho, eu precisei ir à cidade com urgência buscar medicamentos para minha esposa, que estava acamada com uma gripe forte que ameaçava virar pneumonia. Saí de casa no final da tarde, mas entre a farmácia, a compra de alguns mantimentos e um problema no arranque da caminhonete que precisei resolver na oficina de um compadre, a noite caiu pesada. Quando peguei o caminho de volta, já passava das 8 horas. Para quem vive na cidade grande, isso é cedo. Para quem vive na roça, no inverno, é madrugada profunda. A neblina tinha descido baixa, cobrindo os campos de pastagem e os pinheirais, com um manto branco e espesso que refletia a luz amarelada dos faróis, criando um túnel visual onde eu só enxergava 5 ou 6 metros à frente. O frio dentro da cabine era intenso. O aquecedor do carro mal dava conta de desembaçar o vidro, e eu dirigia esfregando as mãos para manter a circulação, sentindo o volante gelado morder a palma da minha mão. Eu conhecia aquele trajeto como conhecia as linhas da minha mão. Eram cerca de 30 quilômetros de estrada de terra vermelha, cascalhada em alguns pontos, lisa em outros, serpenteando por entre capões de mato nativo e plantações de trigo de inverno, que naquela escuridão pareciam oceanos negros. Havia marcos visuais que eu usava para medir o quanto faltava para chegar em casa. A ponte de madeira sobre o Rio dos Patos, a entrada da fazenda Santa Rita e, o mais importante de todos, a árvore queimada. Era um pinheiro araucária gigantesco, morto há décadas por um raio fulminante que permanecia de pé na beira da estrada como um esqueleto negro e retorcido. Ele ficava exatamente na metade do caminho. Passar por ele significava que o pior já tinha ficado para trás e que o café quente estava perto. A viagem seguia monótona. O único som era o ronco grave do motor e o ranger da suspensão quando eu passava por costelas de vaca na estrada. Eu mantinha o rádio AM ligado numa estação local, ouvindo um programa de modas de viola antigas, que chiava mais do que tocava, mas que servia de companhia naquele isolamento. A neblina parecia dançar na frente do carro, assumindo formas que minha mente cansada tentava ignorar. Eu estava focado, ansioso para chegar, pensando apenas no remédio no banco do carona e na cama quente. Finalmente, os faróis iluminaram algo alto e escuro à direita. Era a árvore queimada. Diminuí a velocidade por hábito, observando os galhos secos que pareciam braços implorando para o céu, totalmente carbonizados,
destacando-se contra o cinza da neblina. Senti aquele alívio familiar. Metade do caminho, pensei, ajustando o corpo no banco. Acelerei novamente, deixando o Marco para trás, vendo-o desaparecer no espelho retrovisor, engolido pela escuridão e pela poeira vermelha que levantava atrás da caminhonete. Segui viagem. A estrada continuava reta por um longo trecho, ladeada por cercas de arame farpado, que brilhavam pontualmente quando a luz batia. Mas foi cerca de 20 minutos depois, quando eu já calculava estar próximo da entrada da vila onde morávamos, que a lógica do mundo começou a falhar. O rádio, que até então mantinha uma estática constante, cortou o som abruptamente, emitindo um zumbido agudo que doeu nos dentes. Tentei girar o botão de sintonia, mas o silêncio que veio a seguir foi absoluto, como se a antena tivesse sido arrancada. E então, na curva seguinte, meus faróis iluminaram algo que fez meu pé procurar o freio instintivamente. Lá estava ela, à direita da estrada, a árvore queimada. Não era uma árvore parecida, não era outro pinheiro morto, era a mesma árvore. Eu reconheci a cicatriz no tronco, onde o raio tinha descascado a madeira até o cerne. Reconheci o galho inferior que apontava para a estrada como um dedo acusador. Reconheci o montículo de terra na base onde as raízes mortas se erguiam. Parei o carro no meio da estrada. O motor continuava ligado, trepidando. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu devo ter pegado um retorno sem querer. Tentei racionalizar. Com essa neblina, devo ter entrado num carreador de fazenda e dado a volta. Mas eu sabia que aquilo era mentira. A estrada não tinha bifurcações que permitissem um retorno circular sem que eu percebesse. Era uma linha única. Eu tinha dirigido para frente o tempo todo. Balancei a cabeça, bati no volante com força para acordar. Era o cansaço. Tinha que ser. Talvez eu tivesse cochilado de olho aberto e perdido a noção do tempo. Talvez ainda não tivesse passado pela árvore antes, e aquilo foi um sonho acordado. Engatei a primeira marcha, sentindo a embreagem dura, e passei pela árvore novamente. Olhei bem para ela. Senti um calafrio percorrer minha espinha, uma sensação de repulsa, como se aquele vegetal morto estivesse zombando da minha confusão. Acelerei. Desta vez, dirigi com os olhos arregalados, o corpo tenso, inclinado para a frente, tentando perfurar a neblina com o olhar. Eu contava os quilômetros no odômetro parcial, que eu tinha zerado ao sair da cidade por hábito de controle de consumo. Os números giravam: 1 quilômetro, 5 quilômetros, 10 quilômetros. A paisagem lá fora era um borrão repetitivo de mato e cerca, mato e cerca. O frio dentro do carro parecia ter aumentado. Não era mais apenas a temperatura do inverno. Era um frio que vinha de dentro, que fazia meus ossos doerem. O silêncio dentro da cabine tornou-se opressor. Eu comecei a ouvir o som da minha própria respiração e o batimento do meu coração nos ouvidos. O medo, aquele medo primal de quem se vê pequeno diante da natureza, começou a se transformar em pânico. Olhei para o painel. O ponteiro de combustível que estava em meio tanque quando saí da cidade, agora marcava perigosamente perto da reserva. Aquilo era impossível. Eu não tinha rodado o suficiente para gastar tanto diesel. O tanque estava vazando? Ou eu estava rodando há muito mais tempo do que imaginava? 15 minutos se passaram desde a segunda aparição. A neblina ficou tão densa que parecia sólida, uma parede de algodão sujo. E então, surgindo da bruma como um fantasma esperado, lá estava ela pela terceira vez. A árvore queimada. Desta vez, eu não parei. Um grito de frustração e terror escapou da minha garganta. Eu soquei o painel do carro. O que está acontecendo? Eu gritava, sozinho naquela imensidão. A árvore passou pela minha janela, impassível, negra, morta. Mas agora, algo estava diferente. A sensação de isolamento tinha mudado.
Eu não me sentia mais sozinho na estrada. Sentia que havia algo na estrada comigo. Meus olhos começaram a varrer os espelhos retrovisores compulsivamente. A escuridão atrás de mim parecia se mover. Sombras que não eram causadas pelos faróis dançavam na periferia da minha visão. Eu sentia um peso na caçamba da caminhonete, como se a suspensão estivesse trabalhando mais do que deveria, mas não havia carga. O suor escorria frio pela minha testa, embaçando minha visão tanto quanto a neblina embaçava o vidro. O cheiro mudou. O cheiro de diesel e poeira foi invadido por um odor acre, forte, que me lembrava couro cru sendo curtido, misturado com cheiro de animal molhado e terra queimada. Era um cheiro antigo, pesado, que me fez ter ânsia de vômito. Continuei dirigindo, agora sem tirar o pé do acelerador, forçando o motor velho ao limite. Eu rezava. Rezava Pai Nosso, Ave Maria, orações em ucraniano que minha avó tinha me ensinado e que eu nem sabia que lembrava. Mas a estrada não acabava. Ela se esticava à minha frente como um elástico infinito. O marcador de combustível tocou o vermelho. Se o carro parasse ali, eu sabia, com uma certeza absoluta e aterrorizante, que eu não veria o amanhecer. Foi quando a árvore apareceu pela 4ª vez, mas ela não estava sozinha. Meus faróis, fracos e amarelados, iluminaram o tronco carbonizado, e parado logo ao lado da árvore, quase se fundindo com a madeira queimada, havia uma figura. Não era um homem, pelo menos não um homem como eu ou você. A figura era alta, envolta no que parecia ser um casaco longo e pesado feito de couro escuro, grosso e mal costurado, que ia até os pés. A textura da roupa se confundia com a textura da pele dele, como se fossem uma coisa só. Ele usava um chapéu de abas largas, caído sobre o rosto, feito do mesmo material coriáceo e gasto. Eu queria fechar os olhos, mas não conseguia. Conforme a caminhonete se aproximava, em câmera lenta na minha percepção distorcida, o ser levantou ligeiramente a cabeça. Não havia rosto. Onde deveria haver olhos, nariz e boca, havia apenas uma superfície lisa e escura, como couro esticado sobre um crânio, com costuras grosseiras onde deveriam estar as feições. Ele não tinha olhos, mas eu sentia o olhar dele queimando minha pele, dissecando meus pecados, avaliando meu medo. Ele estava mais perto da estrada do que a árvore. Ele estava no acostamento. E conforme eu passava, ele girou a cabeça lentamente, acompanhando o movimento do carro. Vi de relance que as mãos dele pendiam ao lado do corpo, e os dedos eram longos, escuros, e terminavam em algo que parecia garras ou unhas muito grossas e sujas de terra preta. Era o encourado. A lenda que os antigos contavam em sussurros nas rodas de chimarrão. O espírito errante das estradas, aquele que prende os viajantes em seus laços de tempo e couro, até que o combustível acabe e o desespero vença. Eu sempre achei que fosse história para assustar crianças e evitar que saíssem à noite. Mas ele estava ali, sólido, real, emanando aquele cheiro de morte e curtume. No momento em que passei por ele, o motor da caminhonete falhou. O carro deu um solavanco violento, a luz do painel piscou e ameaçou apagar. O silêncio do mundo exterior foi quebrado por um som que veio de fora, um som de chicote estalando no ar, seco e violento, bem ao lado da minha janela. "Sai da minha estrada!" Eu gritei, num ato de desespero final, pisando na embreagem e reduzindo a marcha brutalmente para fazer o motor pegar no tranco. A caminhonete rugiu, tossiu fumaça preta, e por um milagre o motor voltou a girar, embora engasgando. Eu não olhei para o retrovisor. Eu sabia que se olhasse, veria aquele rosto sem face no banco de trás. Segurei o volante com tanta força que senti a unha rasgar o estofamento. Acelerei sem dó, sem me importar se ia fundir o motor, se ia capotar na próxima curva. Eu só precisava sair daquele ciclo. De repente, a neblina se dissipou,
como se tivesse sido cortada por uma faca. A estrada, que parecia infinita, terminou numa curva brusca à esquerda. Meus faróis iluminaram algo que me fez chorar de alívio e choque. A porteira do meu sítio. Eu não estava a quilômetros de distância. Eu estava em casa. A árvore queimada ficava a 15 quilômetros dali, mas eu tinha acabado de passar por ela. A geografia não fazia sentido, a física não fazia sentido. Entrei na propriedade cantando pneu, o cachorro correndo atrás latindo, e só parei quando bati o para-choque levemente na parede do galpão. O motor morreu sozinho no mesmo instante. O tanque completamente seco, nem uma gota de diesel restante. Desabei sobre o volante, o corpo todo tremendo numa convulsão de adrenalina e pavor. Minha esposa, ouvindo o barulho, acendeu a luz da varanda e veio ver o que estava acontecendo. Ela me encontrou pálido, gelado, incapaz de falar uma frase conexa, agarrado ao volante como se fosse uma boia em alto mar. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentado na sala, com uma espingarda no colo, vigiando a janela que dava para a estrada, esperando ver aquele chapéu de couro surgir na neblina. Nunca mais passei por aquela estrada à noite. Se preciso ir à cidade e o dia está terminando, eu durmo no hotel ou na casa de parentes. Vendi a caminhonete na semana seguinte, porque o cheiro de couro cru e podre impregnou no estofamento, e por mais que eu lavasse, nunca saiu. Dizem que o tempo cura tudo e que a mente inventa fantasmas onde há apenas cansaço. Mas eu sei o que vi. E sei que em algumas noites de inverno, quando a geada cai forte e a neblina cobre Prudentópolis, o encourado ainda está lá, parado ao lado da árvore queimada, esperando o próximo viajante desatento para brincar de rodar em círculos até que a luz acabe. Quem conhece a vastidão da campanha gaúcha, ali pelas bandas de São Borja, sabe que o horizonte é uma linha que mente. A terra é plana, estendendo-se por léguas de campo nativo, onde o verde do capim se funde com o azul do céu, criando uma ilusão de infinitude que pode enlouquecer um homem desavisado. Em abril de 1991, eu, Agenor Furtado, não era um desavisado. Eu era um homem da terra, nascido e criado no lombo de cavalo, com a pele curtida pelo sol impiedoso do verão e pelo minuano cortante do inverno. Minha vida era a lida do campo, uma rotina dura de agricultor e pecuarista de pequeno porte, tentando tirar sustento de um solo que exigia suor e sangue. Naquele ano, a situação financeira não estava para brincadeira. O país tentava se aprumar depois de planos econômicos desastrosos, e no interior, a gente sentia o baque na mesa do jantar. Cada saco de grão contava, cada animal era um patrimônio inestimável. Eu morava num sítio afastado da cidade, uma propriedade modesta herdada do meu avô, onde o silêncio só era quebrado pelo mugido do gado ou pelo grito do quero-quero. A relação com a família era de poucas palavras e muito respeito, como é costume na nossa gente. Minha esposa cuidava da casa e da horta, e eu cuidava do resto. Naquela terça-feira específica, a tarefa era simples, mas vital: levar alguns sacos de milho para moer no moinho do velho Schmidt, que ficava a uns 12 quilômetros de distância. Não fui de trator, pois o diesel estava caro e a máquina precisava de reparos. Arreei o Mouro, meu cavalo de confiança, um animal forte, de peito largo e temperamento calmo, companheiro de muitas jornadas. A viagem de ida foi tranquila, sob um sol de outono que aquecia sem queimar, com o cheiro de macega seca e terra úmida enchendo os pulmões. O moinho funcionava na beira de um arroio, e a conversa com o Schmidt rendeu, entre um chimarrão e outro, fazendo o tempo passar mais rápido do que eu gostaria. Quando preparei a volta, o sol já se deitava no poente, tingindo as nuvens de um vermelho sangue que os antigos dizem ser prenúncio de vento forte. Amarrei a carga nos pelegos, conferi a cincha e montei. A estrada de volta era uma linha reta de chão batido, cortando as coxilhas sem desvios, ladeada apenas por cercas de arame farpado
que pareciam costurar a terra. Não havia árvores, não havia casas, apenas o campo aberto e o vento. Aquele trecho específico da estrada tinha uma fama curiosa entre os locais. Chamavam de Corredor do Vento. Diziam que ali o ar nunca parava, que havia uma correnteza invisível que soprava dia e noite, trazendo vozes de outras épocas. Eu, homem prático, achava que era apenas uma questão geográfica, um corredor natural sem barreiras físicas. Mas naquela tarde de abril, eu descobriria que o vento naquelas bandas tinha vontade própria. O tranco do mouro era ritmado, um balanço confortável que eu conhecia há anos. O animal conhecia o caminho de casa e seguia num passo firme, as ferraduras batendo na terra compactada com um som seco e constante. O frio começou a apertar assim que o sol sumiu completamente. Um frio úmido que entrava por baixo do poncho de lã e arrepiava a pele. Eu puxei a aba do chapéu para proteger os olhos e segui, observando a estrada que se estendia à frente, iluminada apenas pela claridade residual do crepúsculo e pelas primeiras estrelas que surgiam tímidas. O marco que eu usava para saber que estava na metade do caminho era um poste de luz antigo, de madeira de eucalipto, que tinha quebrado numa tempestade anos atrás. Ele não segurava mais fio nenhum. Estava lá apenas como um monumento ao descaso, inclinado num ângulo perigoso, com a parte superior lascada em pontas agudas e um isolador de cerâmica ainda pendurado, balançando incessantemente com o vento. Quando passei por ele, notei o rangido que o isolador fazia contra a madeira, um som irritante, agudo, como um dente rangendo. Nhec, nhec. Metade do caminho, pensei aliviado, calculando que em mais 40 minutos estaria desencilhando o cavalo e tomando um café quente. Segui viagem. A escuridão tomou conta do pampa. A estrada continuava reta, monótona. O vento, que antes soprava de lado, começou a soprar de frente, contra nós. Era um vento forte, constante, que fazia a crina do cavalo chicotear no meu rosto e trazia lágrimas aos meus olhos. O mouro baixou a cabeça, forçando o passo contra a resistência do ar. Eu me encolhi no poncho, focado apenas em chegar. Cerca de 20 minutos depois de passar pelo poste quebrado, algo na paisagem chamou minha atenção. À frente, saindo da escuridão, surgiu uma silhueta inclinada. Apertei os olhos, achando que a vista cansada estava me pregando peças. Mas conforme nos aproximávamos, a forma ficou nítida. Era um poste, de madeira, inclinado. Quando passei ao lado dele, ouvi o som. Nhec, nhec. O isolador de cerâmica batendo na madeira lascada. Puxei as rédeas instintivamente, fazendo o cavalo parar. O coração deu um salto no peito. Olhei para trás, para a escuridão que tínhamos acabado de atravessar. Olhei para a frente. Não fazia sentido. A estrada era uma reta só. Não havia curvas. Não havia retornos. Não havia encruzilhadas. Eu não poderia ter dado a volta. Deve ser outro poste que quebrou igual. Tentei racionalizar. Essas redes elétricas antigas caem o tempo todo. Mas eu sabia que a madeira lascada daquele jeito, com aquela cicatriz branca específica onde o raio tinha pegado, era única. Balancei a cabeça, negando a realidade. Dei de esporas no mouro, forçando-o a andar. Vamos, cavalo, deixa de bobagem. O animal relinchou baixo, incomodado, mas obedeceu. Continuamos. Eu tentava não olhar para os lados, fixando o olhar no horizonte negro, esperando ver a luz da minha varanda. Mas a luz não aparecia. A estrada parecia se esticar, como se a terra estivesse crescendo à medida que andávamos. O vento aumentou. Agora não era apenas um sopro constante. Eram rajadas violentas que quase me desequilibravam na sela. O som do vento nos meus ouvidos mudou. Deixou de ser um assobio para virar um murmúrio, uma cacofonia de sussurros indecifráveis que pareciam vir de todas as direções. Senti um aperto no peito, uma ansiedade física, como se a pressão atmosférica tivesse despencado.
O cavalo começou a suar, uma espuma branca aparecendo no pescoço e na paleta, apesar do frio cortante. Ele bufava, jogando a cabeça, tentando virar para os lados, mas eu o mantinha na linha reta. E então, pela terceira vez, a forma surgiu na escuridão à frente. O poste quebrado, o isolador balançando. Desta vez, o pavor não foi uma dúvida, foi uma certeza gélida. Eu estava preso. Eu estava andando e andando, mas não saía do lugar. Ou pior, eu estava sendo trazido de volta. O cavalo estancou. Simplesmente travou as 4 patas no chão e se recusou a dar mais um passo. "Vamos, Mouro! Anda!" gritei, batendo com o rebenque na garupa. O animal não se moveu. Ele tremia violentamente, as orelhas coladas para trás, os olhos brancos de terror virados para a escuridão à frente. Foi então que percebi que o vento não estava apenas soprando, ele estava empurrando. Havia uma força física palpável, uma parede de ar comprimido que nos impedia de avançar. Não era um vento natural. O capim na beira da estrada não estava deitado, a cerca de arame não vibrava. O vento estava focado apenas na estrada, apenas em nós. Era o soprador, a lenda velha que minha avó contava, sobre a entidade dos campos que não tem forma, apenas fôlego, e que se diverte prendendo os viajantes em labirintos de ar até que morram de exaustão ou loucura. Senti uma mão invisível pressionar meu peito, me empurrando para trás na cela. O ar ficou rarefeito, difícil de respirar. O som do isolador batendo no poste parecia uma risada mecânica e repetitiva. Nhec, nhec. Desmontei. Achei que se aliviasse o peso, o cavalo andaria. Meus pés tocaram o chão duro e senti minhas pernas fraquejarem. O chão parecia vibrar. Tentei puxar o Mouro pelas rédeas. "Vem, meu amigo, vem!" supliquei, minha voz sumindo no vendaval. O cavalo relinchou um som agudo de dor e pânico e recuou, puxando a rédea da minha mão com uma força brutal. Ele não queria ir para frente. Ele via algo que eu não via. Ele sentia a barreira. Olhei para o espaço vazio da estrada à frente. Não havia monstros, não havia vultos. Havia apenas o nada. Mas era um nada denso. Eu podia ver a poeira da estrada se levantando em redemoinhos que tomavam formas quase humanas. Braços de terra e ar que tentavam nos agarrar. O frio era tanto que doía nos ossos. Eu sentia que, se ficasse ali parado, seria consumido, desidratado, transformado em mais uma estaca seca naquela cerca infinita. O Mouro empinou, girou sobre as patas traseiras e disparou para o campo aberto, rompendo a cerca de arame como se fosse linha de costura, desaparecendo na escuridão lateral, levando com ele os mantimentos e a minha segurança. Fiquei sozinho. Eu, o poste quebrado e o soprador. A pressão aumentou. Era como caminhar contra a correnteza de um rio caudaloso. Cada passo exigia um esforço hercúleo. Eu me inclinei para a frente, protegendo o rosto com os braços, e comecei a andar. Não corria, porque era impossível. Eu lutava por cada centímetro. "Tu não vais me segurar aqui!" Gritei para o vento, sentindo a boca encher de terra. "Eu sou dono deste chão. Eu vou para casa." A entidade parecia responder com rajadas furiosas que tentavam me derrubar, me jogar no chão, me fazer desistir. Eu ouvia sussurros no meu ouvido, palavras em uma língua antiga, talvez guarani, talvez algo mais velho, que falavam de esquecimento e de sono eterno. Senti dedos de gelo tocarem meu pescoço, puxarem meu poncho. Minha respiração era um chiado doloroso. Passei pelo poste. Não olhei para ele. Fixei os olhos nos meus pés, nas minhas botas gastas pisando a terra vermelha. Um passo, outro passo. A sensação de estar sendo observado era insuportável, como se o próprio ar tivesse olhos. Eu sentia que, se parasse, morreria ali mesmo. Caminhei pelo que pareceram horas. Meus pulmões ardiam, minhas pernas eram chumbo. O cenário não mudava, a escuridão era total. Eu já não sabia se estava indo para casa ou para o inferno.
A única coisa que eu sabia era que não podia parar. De repente, a resistência cedeu. Foi como estourar uma bolha. Num passo, eu estava lutando contra um gigante invisível. No próximo, o ar estava calmo. O vento parou. O silêncio voltou a ser o silêncio natural da noite, com grilos e o som distante de um cachorro latindo. Levantei a cabeça, tonto, quase caindo para frente pela falta de resistência. Meus olhos demoraram a focar. À minha frente, a menos de 5 metros, estava a porteira do meu sítio. A luz da varanda estava acesa. Eu não estava na estrada. Eu estava chegando em casa. O poste quebrado, na verdade, ficava a quilômetros dali, mas eu tinha acabado de passar por ele. Minhas pernas cederam e eu caí de joelhos na entrada da propriedade, exausto, sem conseguir dar mais um passo. Minha esposa me encontrou ali, minutos depois, alertada pelos latidos dos cães. Eu estava pálido, sujo de terra, com os olhos vidrados, incapaz de falar. O Mouro só apareceu 3 dias depois. Ele voltou sozinho para a porteira, mas estava irreconhecível. Estava magro, desidratado, tremendo, e o pior, o pelo dele, antes liso e brilhante, tinha marcas estranhas. Eram marcas de queimadura de frio, em espirais, como se o vento tivesse chicoteado a pele dele até marcar a carne. E na garupa havia a marca de uma mão grande, feita de hematomas roxos, onde os dedos eram longos demais para serem humanos. O cavalo nunca mais se recuperou. Ficou assustado, nunca mais aceitou a sela e morreu no inverno seguinte. Eu nunca mais passei por aquela estrada. Para ir ao moinho, faço um desvio de 20 quilômetros por outra rota. Dizem que foi o cansaço, que foi a bebida, que eu nem tinha tomado. Mas eu sei o que senti. Eu sei que naquela reta da campanha de São Borja existe um ponto onde o vento tem consciência e onde a estrada decide quem passa e quem fica. E até hoje, quando o vento minuano sopra forte nas janelas de casa, eu sinto aquele arrepio na espinha e sei que o soprador ainda está lá, rondando o poste quebrado, esperando para empurrar o próximo viajante para dentro do seu labirinto sem paredes. Viver sozinha no interior de Minas Gerais, especialmente nas bordas da Serra de Santa Rita de Caldas, exige uma têmpera que pouca gente da cidade compreende. Em setembro de 1997, eu já tinha passado da meia-idade, ostentando meus cabelos brancos como troféus de uma viuvez precoce que me ensinou a ser pai e mãe, homem e mulher da casa, tudo ao mesmo tempo. Minha vida era aquele pedaço de chão, o cheiro de café torrado na hora e o silêncio respeitoso das montanhas que cercavam meu sítio. Eu não era mulher de ter medo de sombra ou de barulho de bicho no mato. A solidão, para mim, nunca foi um fardo, mas uma companheira silenciosa com quem eu convivia em paz. Eu tinha meu Fusca bege, ano 76, um guerreiro de lataria grossa e motor barulhento que conhecia cada buraco das estradas de terra da região. E era com ele que eu mantinha minha independência, indo à missa, ao mercado e visitar minha irmã, Jandira, que morava a uns 6 quilômetros dali. Naquela tarde de terça-feira, a visita a Jandira tinha se estendido mais do que o costume. Tínhamos passado horas desfiando memórias e costurando colchas de retalhos, e quando dei fé, o sol já tinha se escondido atrás do Morro do Galo, deixando aquele rastro de luz violeta que precede a escuridão total da roça. Não me preocupei. A estrada que ligava nossas casas era um caminho que eu fazia desde menina, primeiro a pé, depois a cavalo e agora com meu Fusca. Era uma estrada curta, de chão batido e cascalho, ladeada por cafezais antigos e pastos de braquiária, sem segredos ou labirintos. A noite em setembro trazia um frescor úmido, aquele sereno que molha o para-brisa e faz a gente querer chegar logo perto do fogão a lenha. Entrei no carro,
Senti o cheiro familiar de gasolina e estofamento velho. Dei a partida ouvindo o motor engasgar antes de firmar o ronco e peguei o caminho de casa, certa de que em 20 minutos estaria trancando minha porta. A estrada estava deserta, como sempre. A única iluminação vinha dos faróis amarelados do Fusca, que cortavam a poeira suspensa no ar, criando túneis de luz onde mariposas dançavam freneticamente. Eu dirigia devagar, respeitando as costelas de vaca e as pedras soltas, cantarolando uma modinha antiga para espantar o sono que começava a pesar nas pálpebras. O mundo lá fora era um breu absoluto, as montanhas reduzidas a silhuetas negras contra um céu estrelado e limpo. Eu conhecia cada marco daquele trajeto. A ponte de madeira sobre o córrego, a entrada da fazenda dos Nogueira e, principalmente, a curva da Queimada. Era uma curva fechada para a direita, marcada por um eucalipto gigantesco que tinha sido atingido por um raio anos antes. A árvore tinha morrido, mas permaneceu de pé, um esqueleto negro e retorcido, sem casca, com os galhos secos apontando para o céu como dedos acusadores. Passar por ela significava que eu estava na metade do caminho. Quando os faróis iluminaram o tronco branco e cinzento do eucalipto morto, fiz a curva reduzindo a marcha, sentindo o carro balançar na suspensão. Olhei de relance para a árvore como fazia há décadas, um cumprimento mudo a um velho conhecido da paisagem. Acelerei na reta seguinte, pensando no jantar que faria. Continuei dirigindo, o motor roncando constante, a estrada se desenrolando à frente. Cerca de 10 minutos se passaram. Eu já deveria estar vendo a porteira branca da minha propriedade, mas a estrada continuava, cercada pelo mesmo mato alto, a mesma cerca de arame farpado. Foi então que a vi de novo, a curva da Queimada, o mesmo eucalipto morto, o mesmo tronco descascado, a mesma inclinação do barranco. Meu pé instintivamente procurou o freio, não por perigo físico, mas por uma confusão mental que fez meu estômago dar um nó. Parei o carro no meio da estrada. O motor continuava ligado, trepidando o volante nas minhas mãos. Eu devo ter me distraído, pensei, tentando forçar uma lógica que não existia. Será que dei a volta em algum lugar sem perceber? Mas a estrada era uma linha única, sem bifurcações que permitissem um retorno circular. Eu não tinha feito manobras. Eu tinha dirigido para a frente o tempo todo. Balancei a cabeça, rindo nervosamente da minha própria confusão. A idade prega peças na gente, pensei. Talvez houvesse outra árvore parecida que eu nunca tinha notado antes. Engatei a primeira e segui viagem, passando pela árvore pela segunda vez. Olhei bem para ela. Era inconfundível. A cicatriz preta onde o raio desceu estava lá, do jeito que sempre esteve. Acelerei, decidida a prestar mais atenção, sentindo um desconforto crescer no peito. Uma sensação de que o ar dentro do carro tinha ficado mais denso. Continuei dirigindo, agora com os olhos arregalados, varrendo a escuridão além do alcance dos faróis. O tempo parecia se arrastar. O carro, que sempre foi valente, parecia estar perdendo força, como se estivéssemos subindo uma ladeira íngreme, embora a estrada fosse plana. O ronco do motor mudou, ficou mais grave, esforçado. Eu olhava o odômetro, vendo os números girarem, marcando quilômetros que não me levavam a lugar nenhum. E então, lá estava ela, pela terceira vez. A curva, a árvore. Desta vez, o pânico não foi uma onda quente, foi um balde de água gelada. Eu não parei o carro. Eu freei bruscamente, derrapando no cascalho. O silêncio que se seguiu ao desligar o motor foi opressor. Não havia grilos, não havia corujas, não havia vento. O mundo tinha ficado mudo, como se a natureza estivesse prendendo a respiração, temerosa de algo que estava ali comigo. Meus olhos lacrimejavam de tensão. Eu estava presa. Não importava o quanto eu acelerasse.
A estrada me trazia de volta para aquele ponto. Era como estar andando em cima de uma esteira rolante infinita. Tentei ligar o rádio para ouvir uma voz humana, qualquer coisa, mas o aparelho só emitiu um zumbido estático, baixo e constante, que parecia arranhar meus tímpanos. Foi quando olhei para a árvore novamente e percebi que a paisagem tinha mudado. Desta vez, o eucalipto não estava sozinho. Parada ao lado do tronco seco, quase se fundindo com a escuridão da noite, havia uma figura. Era alta, magra demais para ser uma pessoa saudável. Usava um vestido escuro, longo, que ia até os pés e parecia feito de um tecido pesado, antigo, que não balançava, mesmo quando uma brisa repentina sacudiu o mato ao redor. Eu apertei o volante com tanta força que senti minhas unhas cravarem no plástico. O suor frio escorria pelas minhas costas, encharcando minha blusa. Meu coração batia num ritmo descompassado, doloroso, reverberando nos meus ouvidos. A figura estava de costas para a estrada, virada para a árvore, imóvel como uma estátua de cemitério. "Quem é?" Tentei perguntar, mas a voz morreu na garganta seca. Tive que ligar o carro, tive que sair dali. Girei a chave. O motor tossiu, engasgou, como se estivesse sem combustível, embora o tanque estivesse cheio. "Vamos, meu filho, não me deixa na mão agora", implorei ao Fusca. O motor pegou, falhando. Engatei a marcha e passei pela figura, desviando o olhar, com medo de que ela se virasse. Acelerei. A estrada se esticou novamente. Eu dirigia chorando agora, lágrimas de puro terror escorrendo pelo rosto. Eu queria minha casa, queria minha cama. Eu rezava ave-marias atropeladas, misturando as palavras, pedindo proteção contra o mal que caminha na noite. O carro estava cada vez mais lento. O acelerador estava no fundo, mas o velocímetro mal passava dos 40. Era como se eu estivesse arrastando uma âncora, ou como se a própria estrada estivesse puxando os pneus para trás. A escuridão lá fora parecia mais sólida, pressionando os vidros. Eu sentia que estava sendo observada não só pela figura, mas pela própria mata. O tempo perdeu o sentido. Podiam ter se passado minutos ou horas. E então, inevitavelmente, a curva surgiu de novo. Desta vez, eu sabia o que veria. E vi a árvore queimada e a mulher do retorno. Mas ela não estava mais de costas. E não estava mais ao lado da árvore. Ela estava na beira da estrada, no acostamento, a centímetros de onde o pneu do carro passaria, e ela estava virada para mim. Não havia rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas uma sombra, um borrão cinzento e liso, como se a face tivesse sido apagada ou coberta por um véu de teia de aranha. Mas eu sentia o olhar, um olhar antigo, faminto e triste. Ela estava parada com os braços caídos ao lado do corpo, as mãos brancas e ossudas destacando-se contra o vestido preto. O carro quase parou. O motor estava morrendo. As luzes do painel oscilavam, piscando fraco. Eu estava a poucos metros dela. Senti uma força física emanando daquela criatura, uma gravidade que tentava puxar o carro para fora da estrada, para o barranco, para junto dela. Ela levantou uma das mãos devagar, num movimento mecânico e travado, e apontou para a árvore. Não era um convite, era uma ordem. Ela queria que eu parasse, queria que eu ficasse ali, naquele looping eterno, fazendo companhia para a solidão dela. O medo, quando atinge o limite máximo, vira outra coisa, vira desespero, vira fúria de sobrevivência. Eu não ia parar. Eu não ia ficar ali. "Sai da frente!" gritei, minha voz saindo como um rugido rouco e desconhecido. Pisei na embreagem, joguei uma segunda marcha para forçar o giro e pisei no acelerador até o fim, sentindo o pedal bater no assoalho. O Fusca rugiu, um som de metal cansado e protesto. O carro deu um solavanco para frente. Eu fechei os olhos no momento exato em que passaria por ela. Não queria ver aquele rosto sem face no meu vidro lateral. Senti o carro ficar pesado,
muito pesado, como se tivesse batido numa parede de água ou de lama espessa. Os pneus cantaram, patinando no cascalho. Senti um frio gélido invadir a cabine, atravessando o vidro fechado, congelando meu braço esquerdo. O cheiro de terra de cova e flores podres inundou minhas narinas, me fazendo engasgar. O carro tremeu violentamente, sacudindo de um lado para o outro. Senti uma pressão na traseira, como se mãos gigantes estivessem segurando o para-choque, tentando me arrastar de volta para a curva. "Em nome de Deus!" gritei, e então houve um estalo, um som seco, como um elástico grosso se partindo. A pressão sumiu. O carro deu um pulo para frente, ganhando velocidade de repente, solto daquela âncora sobrenatural. Abri os olhos, ofegante, o coração quase saindo pela boca. A estrada à minha frente não era mais o corredor de mato e escuridão. Meus faróis iluminavam um muro caiado de branco e um portão de madeira azul. Eu estava no meu quintal. Eu tinha freado a centímetros de bater na parede da cozinha. Não havia transição. Num segundo eu estava na estrada. No segundo seguinte eu estava parada dentro da minha propriedade. O motor do Fusca deu um último suspiro, um barulho metálico de algo se quebrando lá dentro, e morreu. As luzes apagaram. O silêncio voltou, mas agora era o silêncio normal da minha casa. Ouvi o meu cachorro latindo nos fundos. Ouvi o vento nas folhas da mangueira. Fiquei sentada no escuro do carro por um tempo que não sei medir. Minhas mãos estavam travadas no volante, os dedos duros de cãibra. Eu não tinha coragem de olhar para o retrovisor, com medo de ver a estrada se estendendo atrás de mim, com medo de ver a mulher do retorno parada no meu portão. Quando finalmente tive forças para sair, minhas pernas falharam e caí na grama do quintal. Entrei em casa rastejando, tranquei todas as portas e janelas, acendi todas as luzes e fiquei sentada na cama, segurando o terço, até ver o sol nascer pela fresta da janela. O Fusca nunca mais ligou. O mecânico veio dias depois, olhou o motor, coçou a cabeça e disse que não entendia. O motor não estava quebrado, estava fundido, como se tivesse rodado 100.000 quilômetros sem óleo numa única noite. As peças estavam retorcidas pelo calor, o metal azulado. Vendi o carro como sucata, nunca mais dirigi. Se preciso ir à casa da minha irmã, vou de dia e vou de carona, e sempre fecho os olhos quando passamos pela curva da queimada. Dizem que a árvore caiu numa tempestade anos atrás, mas eu sei que em certas noites de setembro, quando a neblina desce e a lua cheia ilumina a estrada deserta, a mulher do retorno ainda está lá, esperando no acostamento, pronta para prender o próximo viajante solitário em seu abraço de tempo e escuridão. E até hoje, quando ouço o barulho de um motor falhando na estrada longe de casa, faço o sinal da cruz e peço a Deus que aquela alma consiga encontrar o caminho de volta. As serras de Minas Gerais guardam segredos que o progresso do asfalto ainda não conseguiu apagar, especialmente naquelas dobras de montanha onde o vento faz a curva e o silêncio tem peso de chumbo. Eu sou nascido e criado na zona rural de Ayuruoca, terra de pedra alta e céu limpo, onde o frio de junho corta a pele como navalha cega. O ano de 1984 foi particularmente rigoroso, um daqueles invernos que os antigos diziam ser sinal de tempos difíceis. A geada cobria os pastos logo nas primeiras horas da madrugada, transformando o verde do capim num tapete branco e quebradiço que estalava sob o casco dos animais, e a neblina descia tão espessa que parecia que o mundo terminava a 10 metros do nariz. Eu, Sebastião Rocha, homem feito na lida do gado e no cultivo de milho, nunca fui sujeito de dar ouvidos à conversa fiada de assombração ou visagem de beira de estrada. Minha vida era pautada pelo sol e pela necessidade. Acordar antes da luz, trabalhar até o corpo pedir arrego
e dormir para repetir tudo no dia seguinte, numa rotina sagrada de sobrevivência. Naquele tempo, a crise batia forte na porta de todo brasileiro, e no campo não era diferente. O dinheiro era curto, contadinho, e cada ida ao armazém da vila exigia um planejamento de guerra para fazer o cruzeiro render o mês todo. Nossa casa ficava num vale encravado entre dois morros de pedra, um lugar bonito, mas isolado, onde a eletricidade era uma novidade instável e o telefone coisa de cinema. O acesso se dava por uma estrada de terra batida, cheia de costelas de vaca e buracos que a prefeitura prometia arrumar a cada eleição e nunca cumpria. Era um caminho que eu conhecia desde menino, cada curva, cada mata-burro, cada pé de angico torto que servia de marco. Minha relação com aquela terra era de respeito e domínio. Eu sabia onde a onça pintada bebia água e onde as cobras gostavam de tomar sol. A segurança de um homem da roça vem desse conhecimento, da certeza absoluta de que ele entende o chão onde pisa. Eu tinha uma égua tordilha, a ventania, animal de confiança, esperta, que parecia ler meu pensamento antes de eu puxar a rédea. Nossa vida era simples, dura, mas honesta. A solidão da serra nunca me incomodou. Pelo contrário, eu gostava do isolamento. Até aquela tarde de junho, quando a estrada que eu conhecia como a palma da minha mão decidiu me levar para um lugar que não constava em nenhum mapa dos homens. Tinha ido ao armazém do seu Geraldo buscar querosene, sal grosso e umas ferramentas para consertar a cerca do pasto de cima. A conversa no balcão se estendeu mais do que devia, regada a um café forte e às lamentações habituais sobre o preço do leite e a política nacional. Quando finalmente ajustei a carga nos alforjes e montei na ventania para voltar, o sol já estava se escondendo atrás do pico do papagaio, tingindo o céu daquele laranja triste e roxo que precede a escuridão total da serra. O frio apertou imediatamente, penetrando pelo meu gibão de couro e fazendo meus dedos ficarem duros nas rédeas. Eu não estava preocupado. A égua conhecia o caminho de volta de olhos fechados, e a lua cheia, enorme e prateada, prometia clarear a estrada o suficiente para seguirmos sem tropeços maiores do que os buracos habituais. O início da viagem seguiu a rotina de sempre, monótona e tranquila. O som rítmico das ferraduras batendo na terra seca e compactada era a única música, acompanhada pelo cheiro de fumaça de fogão a lenha vindo das casas distantes e o pio ocasional de uma coruja caçando nos mourões da cerca. Eu seguia relaxado, balançando no passo do animal, pensando nas tarefas do dia seguinte e calculando mentalmente quantos dias o sal duraria. Mas, ao chegar num trecho conhecido na região como a Baixada da Porteira Velha, algo na atmosfera mudou sutilmente. Havia ali uma porteira antiga, caída há anos, feita de madeira de aroeira que o tempo não conseguiu apodrecer, apenas deitar no chão, coberta de mato rasteiro. Era o marco geográfico que dividia as terras cultivadas do Coronel Firmino das terras devolutas e de mata mais fechada que subiam para a serra. Sempre que passava por ali, a estrada fazia uma curva suave para a esquerda, contornando um capão de mato virgem. Naquela noite, porém, ao cruzar a linha imaginária da porteira caída, senti um estalo nos ouvidos, como quando descemos a serra rápido demais e a pressão muda bruscamente. A ventania, que até então seguia num trote calmo, parou de repente, bufando e jogando a cabeça para cima, as orelhas coladas para trás num sinal claro de desconforto. Tentei acalmá-la, passando a mão no pescoço suado, mas ela estava tensa, os músculos rígidos sob a minha perna. Olhei para o chão da estrada. A terra batida, vermelha e cheia de pedras soltas que eu conhecia há 40 anos, parecia ter mudado. O chão estava estranhamente liso, como se tivesse sido varrido ou socado recentemente, sem as marcas de pneu de trator ou cascos de outros cavalos.
Devem ter passado a máquina da prefeitura e eu não fiquei sabendo. Pensei, tentando racionalizar aquilo. Era a única explicação lógica. Talvez tivessem finalmente consertado aquele trecho ruim. Forcei a égua a continuar. Ela obedeceu a contragosto, dando passos curtos e nervosos. A vegetação nas margens também parecia diferente. O capim-gordura e os arbustos de aça-peixe, tão comuns na beira da estrada, tinham dado lugar a uma mata mais alta, mais densa, com árvores de troncos grossos e retorcidos que se debruçavam sobre o caminho, criando um túnel escuro onde a luz da lua mal conseguia penetrar. Eu tentava reconhecer algum marco, uma pedra, uma cerca, mas nada me era familiar. A estrada, que deveria fazer aquela curva suave para a esquerda em direção ao meu sítio, agora seguia numa linha reta interminável, descendo suavemente para um lugar que geograficamente deveria ser um paredão de pedra e não um caminho. O silêncio foi o que começou a me corroer por dentro. Não era o silêncio da paz noturna do campo. Era um silêncio de morte, um vácuo sonoro. Os grilos tinham calado, o vento tinha parado. Não se ouvia o piado de um pássaro noturno, nem o farfalhar de um tatu no mato seco. Era como se a natureza tivesse prendido a respiração, temerosa de fazer qualquer ruído naquele lugar. O único som era o da minha própria respiração, que começava a ficar acelerada, e o barulho dos cascos da ventania, que agora soavam abafados, como se estivéssemos pisando em cima de um tapete grosso e úmido, e não em terra firme. O frio tornou-se insuportável, não apenas gelado, mas úmido, penetrando nas juntas e fazendo meus dentes doerem. Comecei a sentir que estava sendo observado. Não era aquela sensação vaga de paranoia. Era uma certeza física, um peso nas costas, como se dezenas de olhos estivessem fixos em mim por trás da cortina de mato escuro. Eu virava a cabeça de um lado para o outro, tentando ver algo na escuridão, mas as sombras eram densas demais. Foi então que vi o primeiro movimento. Cerca de 50 metros à frente, algo atravessou a estrada. Foi rápido, um vulto baixo e escuro que saiu de um lado da mata e entrou no outro, rastejando com uma velocidade que nenhum cachorro ou bezerro teria. Puxei as rédeas parando a égua. Meu coração disparou, batendo contra as costelas como um pássaro preso numa gaiola. "Quem tá aí?" gritei, minha voz saindo rouca e morrendo sem eco, como se o ar fosse grosso demais para carregar o som. Ninguém respondeu, apenas o silêncio opressor. Decidi que era hora de voltar. Aquilo não estava certo. Eu tinha errado o caminho, por mais impossível que parecesse. Girei a ventania, pronto para galopar de volta até a porteira caída e pegar o rumo de casa. Mas quando me virei, o sangue gelou nas minhas veias. A estrada atrás de mim tinha sumido. Não havia caminho de volta. Onde deveria estar a estrada lisa que eu acabara de percorrer, havia agora uma parede impenetrável de mato fechado, cipós grossos e árvores espinhosas entrelaçadas, como se estivessem crescendo ali há 100 anos. Era impossível. Eu tinha acabado de passar por ali. A vegetação tinha se fechado nas minhas costas como a boca de uma planta carnívora. Eu estava preso. A única opção era seguir em frente, descendo aquela estrada maldita que me levava para o desconhecido. O suor frio começou a escorrer pelas minhas têmporas, misturando-se com a poeira do rosto. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o chicote. A ventania tremia comigo, sapateando no lugar, sentindo o mesmo terror que eu. Não havia escolha. "Vamos, menina, vamos sair dessa." Sussurrei para a égua, mais para me acalmar do que a ela. Voltamos a andar para frente, descendo cada vez mais. E a cada 100 metros o vulto aparecia de novo, sempre à frente, sempre cruzando a estrada da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Era o bicho do desvio. Eu já tinha ouvido as histórias dos antigos contadas ao redor da fogueira,
sobre uma criatura que habitava os caminhos esquecidos, um pastor de almas perdidas que guiava os viajantes para longe de casa. Eu achava que era lenda para assustar menino teimoso, mas agora eu via. A cada aparição ele parecia estar mais perto, mais nítido sob a luz da lua que filtrava pelos galhos. Era uma criatura baixa, talvez da altura de um homem agachado, mas com as costas arqueadas de forma grotesca, como se a coluna fosse quebrada em vários pontos. Os braços eram longos demais, arrastando no chão, e ele se movia num galope estranho, usando as 4 patas, mas com a agilidade de uma aranha. Ele não me atacava, ele me pastoreava, ele me impedia de parar, me obrigava a seguir adiante, para o fundo do vale que não deveria existir. Depois do que pareceram horas de descida, a mata se abriu de repente. Chegamos a um vale circular, um buraco geográfico cercado por paredões de pedra negra que subiam até o céu, bloqueando as estrelas. E no centro desse vale havia um povoado. Mas não era um povoado normal. As construções eram erradas. Eram casas feitas de pau a pique e barro, mas as paredes eram tortas, inclinadas em ângulos impossíveis que desafiavam a gravidade. Não havia janelas, apenas buracos negros e irregulares que pareciam bocas abertas em gritos de pavor. Os telhados eram baixos, cobertos de sapé podre que pendia como cabelos sujos. Não havia luz, nenhuma vela, nenhuma lamparina, nenhum fogo. Apenas a luz pálida da lua iluminando aquele cenário de pesadelo. Parei a égua na entrada daquela vila morta. O cheiro que vinha de lá era insuportável. Cheiro de terra revirada, de coisa guardada há muito tempo, de água estagnada. Eu senti uma repulsa profunda, uma vontade de vomitar que vinha do fundo do estômago. "Tem alguém aí?" Chamei novamente, a voz trêmula. O silêncio permaneceu, mas eu senti a resposta. Senti que, dentro daquelas casas tortas, atrás daqueles buracos negros que serviam de janela, havia gente, ou o que sobrou de gente. Senti centenas de olhares fixos em mim, uma curiosidade maliciosa e faminta. Eu sabia, com a certeza dos condenados, que se eu descesse do cavalo, eu nunca mais subiria. Se eu entrasse numa daquelas casas, eu viraria parte daquele lugar esquecido por Deus. Foi então que o bicho do desvio apareceu pela última vez. Ele saiu de trás de uma das casas tortas e parou no meio do caminho, bloqueando a passagem. Pela primeira vez, ele ficou imóvel e olhou para mim. A luz da lua iluminou o que deveria ser o rosto dele. Não havia feições humanas. Era uma máscara de couro cru, esticada e sem pelos, com apenas 2 fendas escuras onde deveriam estar os olhos. Ele se ergueu sobre as patas traseiras, ficando quase da altura da ventania, e soltou um som que gelou meu sangue. Um som que não era um rugido, mas uma imitação perfeita, embora distorcida, da minha própria voz chamando "Tem alguém aí?", me repetida num loop gago e zombeteiro. O terror absoluto tomou conta de mim. Aquele não era um animal. Aquilo era o guardião daquele lugar, o porteiro do inferno geográfico onde eu tinha me metido. A ventania, louca de pavor, empinou violentamente, quase me derrubando. Eu não tentei controlá-la. Eu soltei um grito de guerra, de desespero, de vida ou morte, e cravei as esporas no flanco da égua com toda a força que eu tinha. "Tira a gente daqui, ventania, pelo amor de Deus!" berrei. A égua não avançou contra o bicho. Ela girou sobre as patas traseiras com uma agilidade sobrenatural e disparou em direção à parede de mato fechado que tinha bloqueado nosso retorno. Eu fechei os olhos e abaixei a cabeça no pescoço do animal, esperando o impacto contra as árvores, esperando ser despedaçado pelos espinhos. Senti o vento chicotear meu rosto, ouvi o som de galhos quebrando, o som da respiração desesperada do bicho atrás de nós, perseguindo, gritando com a minha voz. Corremos por uma eternidade, num galope cego através da escuridão. Eu sentia que estávamos subindo, que a gravidade puxava para trás, mas a ventania não parava.
O mundo girava, as cores se misturavam, o frio queimava, e de repente o som mudou. O barulho abafado do chão fofo deu lugar ao som seco e rítmico de cascos batendo em terra dura. O cheiro de mofo sumiu, substituído pelo cheiro fresco de orvalho e de curral. A égua parou bruscamente, quase me jogando por cima do pescoço. Abri os olhos, puxando o ar com força, como quem volta de um afogamento. Estávamos parados na estrada de sempre. A porteira do meu sítio estava a 10 metros de distância. O céu estava claro, azul, sem nuvens. O sol da manhã batia no meu rosto, aquecendo a pele gelada. Os pássaros cantavam nas árvores, as vacas mugiam no pasto esperando a ordenha. Olhei para o relógio de pulso, o vidro trincado. Eram 7 horas da manhã. Eu tinha saído do armazém no final da tarde do dia anterior. A viagem de volta levava 40 minutos. Eu tinha passado a noite inteira. Onde? Onde eu estive durante aquelas 12 horas de escuridão? Eu estava exausto, com o corpo moído como se tivessem me dado uma surra de pau. A ventania estava coberta de espuma branca, tremendo, os olhos virados, num estado de choque do qual ela nunca se recuperou totalmente. Desmontei, caí de joelhos na terra vermelha e chorei. Chorei como criança, beijando o chão do meu sítio, agradecendo por ver o sol, por ver a minha casa, por ver o mundo normal. A Maria saiu na varanda, assustada, perguntando onde eu tinha me metido, dizendo que passou a noite acordada de aflição. Eu nunca contei para ela a verdade completa. Disse que me perdi, que a égua se assustou com uma onça e que tivemos que esperar o dia clarear no mato. Era uma mentira mais fácil de engolir do que a realidade das casas tortas e do bicho do desvio. Mas eu sei o que vi. Eu sei que existe um lugar, ali nas dobras da serra de Ayuruoca, que não consta no mapa. Um lugar onde a estrada engana o viajante e o tempo corre diferente. Vendi aquele pedaço de terra meses depois. Mudei a entrada do sítio para o outro lado, fazendo um caminho 3 vezes mais longo, só para nunca mais ter que passar pela baixada da porteira velha. A ventania morreu pouco tempo depois, de tristeza, definhando no pasto, olhando sempre para a direção daquela estrada maldita. E eu? Bom, eu nunca mais saí de casa depois que o sol se põe, porque eu sei que, em algum lugar lá fora, naquela escuridão, o bicho do desvio ainda está imitando a minha voz, esperando a hora de me levar de volta para terminar o serviço.